E esse bate-papo que a gente vai ter aí por volta de uns 50 minutos a 1 hora vai ser justamente para poder apresentar esse sistema, esse novo sistema da Ormico, que empolgou muito o professor Dwight Damon. Diz ele que foi a maior revolução que ele viu na ortodontia nos últimos 50 anos. E aqui a gente já pode até observar nesses slides de abertura o fio, né, e o bracket, onde a gente já percebe um desenho do bracket diferente, em formato de paralelogramo, e o fio, que a gente percebe uma combinação de um fio retangular e redondo ao mesmo tempo. Então, isso já mostra aí uma diferenciação em relação ao que a gente até então vem fazendo e trabalhando com a ortodontia autoligada. Então, assim, a gente relembra que a Ormico é uma empresa fantástica, que a gente, vamos dizer, desde os anos de 2000, 2003, 2004, já vinha com os brackets Damon, trazendo uma revolução já muito grande na ortodontia, e a gente passou aí por Damon Q, Damon MX, Damon Clear, e agora realmente chegou numa grande evolução. Então, durante muitos anos, dos últimos 15 anos praticamente, eu venho trabalhando com Damon Q como o meu bracket de eleição, o meu bracket que eu uso em praticamente quase 100% dos casos, e quando o paciente quer o bracket estético, o Damon Clear, que realmente tem praticamente no mercado nada parecido com isso em termos de bracket estético, né? Com desempenho realmente fantástico. Só que aí chegou a evolução e o professor Damon fala, a reengenharia revolucionária, que é esse novo sistema do Damon Ultima, que procura eliminar folgas e play que tinha antigamente nos sistemas de Damon Q, Damon MX, Damon Clear, e com isso acelerando e tendo um controle mais preciso na rotação, na angulação e no torque. Então, o Damon diz aí que, finalmente, um conjunto de brackets que pode transmitir a expressão total que você precisa no tratamento. Então, a gente já consegue perceber aqui o desenho do paralelogramo junto com o fio, e o Dr. Stuart Frost, que é uma grande referência em braço direito do Damon, fala que o bracket Damon Ultima é um grande avanço e que é completamente diferente. Então, ele foi concebido, esse bracket, a partir da ideia do fio que a gente chama Combi Wire, que é um fio tanto retangular como redondo, como a gente consegue ver claramente aqui na tela do computador, e com isso foi feito um desenho de slot em paralelogramo para poder trabalhar junto com este fio. Então, a gente percebe essa situação do paralelogramo e do fio, e os dois trabalhando em conjunto para que a gente tenha realmente todo o controle vertical e horizontal, acelerando a correção da rotação, da angulação e do torque dos dentes. Então, dando sequência no bracket convencional, no Damon Q convencional, por exemplo, você tinha uma folga, um play, que você tinha que, às vezes, fazer ajustes manuais, tanto do torque, quanto de dobras verticais, quanto de angulação, e a proposta é justamente você eliminar muito dessas dobras e conseguir acelerar muito os seus resultados. Então, ele inicia com fio redondo, como a gente já está acostumado, fio 14, eventualmente fio 18, e depois ele vai para 2 fios que combinam retangular com redondo, que é o chamado Combi Wire, e aí o fio é o 14, em vez de 14 por 25, é o 14 por 27,5 e o 18 por 27,5, são os novos fios Ultima. O slot, ele continua com profundidade 28. Então, antes a gente punha um fio 25 no slot 28, o que dava alguma folga na rotação. Agora é slot 28 com fio 27,5. Então, isso faz um controle de rotação total e realmente diminui a necessidade de colagens compensatórias, né?
Antes, a gente tinha uma rotação, a gente tinha que fazer um deslocamento do bract um pouco para o lado da rotação, para que você tivesse uma correção total. Hoje, a ideia é diminuir a necessidade dessas compensações, porque você vai ter já uma correção pelo próprio conjunto bract-fio, principalmente com esse fio 27,5. Então, a proposta é justamente diminuir o play, diminuir a folga, para que a gente possa ter uma correção mais cedo nos tratamentos. Então, a proposta é que você reduz o tempo de tratamento e você reduz o número de consultas. Essa é a proposta. A gente vai ver mais lá na frente da aula essa situação bastante clara, de forma muito útil. Então, ele vai ter controle de rotação, de angulação, de torque, tudo mais cedo. E com menos visitas também. Então, aqui dando sequência, mostrando alguns vídeos, né, mostrando a correção que vai ocorrendo de forma bastante eficiente. O Damon sempre foi um sistema muito eficiente e agora ele se tornou mais eficiente ainda, né? Realmente é muito empolgante essa resposta que a gente tem dentro do Damon Ultima, né? Então, ele faz o controle tridimensional, tanto o controle de rotação, quanto angulação, quanto de torque, de forma mais precoce no tratamento. Aqui mostrando alguns vídeos, mostrando essa situação e esse controle de torque mais cedo, que a gente vai entender daqui a pouquinho como que funciona isso. Seguindo em frente, a gente tem aqui até um videozinho, porque ele foi projetado para uma finalização realmente mais rápida e precisa, para diminuir o tempo de tratamento e resultados um pouco mais previsíveis. Então, a gente tem aqui um vídeo mostrando a expansão, o controle de rotação com bastante eficiência. Refazendo o vídeo, a gente percebe aqui um excelente controle tridimensional do sistema Damon Ultima. E aí, a ideia é que você use o conjunto bract e fio. Não adianta, por exemplo, você virar e falar, vou pegar um fio 14 por 27,5 e vou colocar num bract Damon Kill. Você não vai ter o desempenho previsto, porque é o conjunto bract com formato paralelogramo, com slot formato paralelogramo, e fio combi-wire redondo e retangular. Então, não funciona bem você querer misturar, por exemplo, fio 14 por 27,5 num Damon Kill, e também, se você colocar um 14 por 25 num Damon Ultima, você não vai tendo todo o aproveitamento que você teria. Então, a ideia é realmente um sistema, é um conjunto bract e fio. E a gente, então, segue aqui. Aí, eu queria só relembrar um pouco a questão das prescrições, que isso realmente faz diferença no Damon, porque você tem a variação das prescrições. Então, relembrando um pouco as prescrições, no Damon Q, Damon tradicional, Damon Q2, Damon MX, Damon Clear, você tem a escolha dos bracts Standard, Low Torque e High Torque. Ou seja, um bract neutro, um bract de alto torque, um bract de baixo torque. E aí você entende que quando você coloca o teu fio, vamos dizer, reto, ele vai entrar forçado e ele vai provocar uma resposta diferenciada e que nos leva às escolhas do bract. Então, por exemplo, você tem um dente com posição normal. Se você colocar um bract standard e não for aplicar nenhuma mecânica, você for só alinhar e nivelar, tudo bem, o dente vai estar meio que se mantendo na posição. Agora, se você colocar um bract de baixo torque, entrar com o fio vai entrar forçado. E aí, ao entrar forçado, ele vai ter tendência a verticalizar o dente. Ele vai fazer uma leitura para verticalizar o dente. Na verdade, ele não faz toda essa verticalização que nós estamos vendo no vídeo. Por quê? Porque, na verdade, você tem a aplicação da mecânica e a folga do bract. Aqui você tem o bract de alto torque, onde você percebe que vai tocar inicialmente, primeiro, na parte mais alta aqui do slot, e vai querer provocar uma vestibularização dos dentes.
Essa seria o conceito de você variar torque. Mas não acontece todo esse movimento, porque você tem a força sendo aplicada fora do centro de resistência. Quer dizer, você vai aplicar uma força, por exemplo, de um elástico, de uma mola no bracket, você está fora do centro de resistência. Então, vai ter uma tendência do dente não andar de forma reta, né? Ele não vai andar reto, porque você não está aplicando a força no centro de resistência. Não é possível aplicar. Então, você vai aplicar a força fora, como, por exemplo, aplicar uma mola, e aí vai ter tendência de vestibularizar um pouco. Então, o torque, ele é negativo, o torque, ele é um baixo torque, mas o dente vai estar recebendo uma força fora do centro de resistência, isso vai causar um momento, vai deslocar o dente, e por isso que você precisa dessas leituras alto torque, baixo torque, para ser um pouco resistente à mecânica, para que você tenha resultados mais eficientes. Agora, a mesma coisa no baixo torque. Você aplicou, ele teria uma tendência de verticalização, ele teria essa tendência de verticalização. Só que como você às vezes está aplicando uma mecânica, por exemplo, de mola, ele vai acabar respondendo um pouco para frente, um pouco vestibularizando. Então, você tinha que calcular exatamente o que você queria escolher junto com a mecânica que você ia fazer. E ainda levar em consideração a folga dos slots, de acordo com o fio que você estava usando. Então, por exemplo, se você está no fio 18 por 25, a folga do fio dentro do slot é de 16 graus. Se você está no 19 por 25, a folga é de 12 graus. Então, você tinha que levar isso em consideração. Então, voltando um minutinho aqui, ó, quando você colocava um bracket baixo torque, mas aplicava uma força por lingual para vestibularizar o dente, ele ia para frente de acordo com o tamanho do fio. Quanto menor o tamanho do fio, mais vestibularização o dente sofria. Então, você tinha que compor essa ideia. Por exemplo, você tem um paciente classe 3, ou você tem um paciente com necessidade de recuperação de espaço. Você vai aplicar uma mola, o dente vai tender a vestibularizar. Se você não quer muita vestibularização, você escolhia baixo torque, sabendo que ia ocorrer uma vestibularização, mas não tão intensa. Então, na escolha da prescrição, acontecia isso. Se você queria que o incisivo superior descruzasse a mordida numa classe 3, fosse para frente, a gente tinha que escolher um torque negativo para que a gente tivesse um resultado de movimento mais de corpo. Ele ainda inclina um pouco para vestibular, mas não tanto. Então, essa é a ideia, você sair de uma mordida, por exemplo, classe 3 cruzada e chegar numa condição com um bom posicionamento dentário. A mesma coisa aqui do lado direito na classe 2. Se você vai aplicar uma força de elástico, se você vai aplicar uma força de um protrator mandibular, por exemplo, vai ter uma tendência à lingualização dos incisivos superiores e uma tendência à vestibularização dos incisivos inferiores. Então, a gente tinha que escolher um torque resistente, um torque que evitava essa vestibularização inferior e evitava a lingualização do superior. Então, alto torque em cima, baixo torque embaixo, no paciente classe 2, enquanto que no classe 3 a gente usava baixo torque no superior e alto torque no inferior, para poder resistir a essa mecânica de classe 3. Porque na hora do tratamento, você ia usar, por exemplo, um elástico de classe 3, que já ia dar uma tendência à vestibularização do incisivo, e se você não controlasse isso, o que você tinha era uma grande angulação do incisivo, uma grande inclinação, no caso, uma grande inclinação para vestibular. Então, esse é o conceito que a gente usava e usou durante a vida toda aí com o Damon, e tinha duas exceções. Por exemplo, você tem um caso que o paciente é birretruso e você quer a vestibularização do dente. Você quer que ele vá para frente. Então, você não pode ser resistente a essa vestibularização. Então, neste caso, você punha o torque a favor, o alto torque, para que o dente pudesse realmente ir para frente e melhorar o posicionamento. Olha,
dá a impressão até que foi feita a extração de premolares, mas na verdade não, foi feita a abertura de espaço para que a gente tirasse esse perfil afundado da paciente, melhorasse o sorriso dela e depois mesializasse os posteriores. Então, os mini implantes estão aqui para mesializar os posteriores de acordo com essa vestibularização que a gente fez. Então, nas birretrusões, a gente tinha que pôr uma prescrição a favor, e no paciente biprotruso, que não iria extrair, que não iria distalizar, a gente tinha que fazer um controle de torque, colocando um baixo torque, para que você pudesse verticalizar o incisivo, como a gente vê nessa situação aqui, ó, antes e depois. Então, essas eram as escolhas. Isso baseado também na quantidade de osso que você tinha, porque se você tinha muito pouco osso, você não poderia exagerar num torque negativo, por exemplo. Enquanto que se você tivesse um osso bem espesso, você poderia sim exagerar um pouco mais na sua prescrição. E no inferior também, só que no inferior a sínfise costuma ser um pouco mais fina. Então, dentro disso, no Damon tradicional, a gente sempre teve o baixo torque, o torque neutro ou regular e o alto torque. E a gente ainda, às vezes, invertia o Brax para conseguir obter alguns resultados. No Damon Ultima, a nomenclatura mudou. Ela mudou para Procline, neutro e retrocline. Ou seja, o que é alto torque passou a ser chamado de Procline, o que é baixo torque passou a ser chamado de retrocline. Dentro disso, a gente percebe aqui a diferença no desenho dos slots. Por quê? Você vê que no Damon Q, você tem uma diferença na base do slot, onde no torque neutro, 12 graus, na verdade, no torque neutro era 15 graus no Damon Q e passou a ser 12 graus no Damon Q2. Então, por isso que está 12 graus, que seria o Damon Q2 aqui, só que esse desenho é do Q, e no Q são 15 graus, tá? No baixo torque, 2 graus, e no alto torque, 22 graus. Então, você vê a diferença na base do Bract. Enquanto que no Damon Ultima, você vê que todos os três têm um torque de 7 graus, ou seja, a base se mantém igual. O que muda é o desenho do paralelograma. Então, você vê que é um conceito completamente diferente em termos de desenho de slot. E por isso que tem que haver a combinação do fio combi wire com esse tipo de slot. E aí as pessoas perguntam, mas qual a prescrição do Bract Damon Ultima? E aí a gente tem aqui a prescrição bem diferente do que a gente tinha até então com o Damon Q, com o Q2, com o Clear. Por quê? Porque como a folga é menor, né? A folga é menor, a leitura do torque é melhor. E com isso, os números se aproximaram da pesquisa do Andrews. Então, incisivo 7 graus, porque não precisa mais ser 12 ou 15, porque não existe aquela folga que tinha no Damon Q, no Damon MX ou Clear. Então, a prescrição ela se aproxima um pouco mais da pesquisa do Andrews. Você vê que, por exemplo, o canino, nós temos no Damon Q mais 7 graus de prescrição no Damon Q. No standard, no regular, mais 7 graus. Aqui no Damon Ultima, nós temos um canino superior de menos 2 graus. Ou seja, muda bem, porque a leitura do torque fica diferente. E as pessoas perguntam, tudo bem, mas e o retrocline, o procline? A princípio, também seria o mesmo torque. A princípio, por quê? Se a gente voltar aqui, a gente percebe que na base do Bract, os três estão com 7 graus. Então, poderia vir uma dúvida, né? Falando, mas então por que eu preciso variar para procline, retrocline, se todos são 7 graus? E a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Então, o Damon Ultima, o neutro, né? Aqui o Damon Q, a gente percebe na foto clínica a diferença dos Bracts. E aqui o Procline e o Damon Q. Você vê que muda muito o desenho do Bract, porque é o princípio do paralelogramo que vai fazer o efeito aí. Muito bom. Aí, aqui, a gente vai ter um vídeo que vai explicar um pouco desse conceito agora. Esse vídeo é bem importante,
que vai... esse vídeo ele mostra como que funciona, é de Steve Ward, o fio é feito pelo professor Steve Ward, do Grupo Damon. Então, ele vai mostrar como que funciona o conceito. E aqui, o que ele está pegando? Olha, na fita verde, no desenho verde, é o desenho do bract retrocline. Aí, ele está usando um bract do incisivo lateral, aqui com 3 graus, incisivo lateral superior. Aí, ele está chegando com um fio 18 por 27,5, 18 por 27,5, combi wire, retangular com redondo. E aí você vê que o fio não encaixou ainda no slot, não está encaixado no slot. Então, vai precisar movimentar para encaixar. Ó. Então, ele está pegando o fio, está encaixando no slot, ó, como se estivesse enfiando no slot, e aí ele vai ter que forçar o fio para que o fio possa entrar. Ó, ele forçou o fio, e o fio não está reto com a fita branca, que seria paralelo ao solo. E aí, para que ele fique reto, você vê que houve uma leitura de torque. Então, eu vou repetir novamente aqui, ó, que é importante entender que a gente tem essa fita branca como se fosse o fio reto sendo colocado, aí o fio aqui entra forçado, ele precisa ficar reto para que ele volte à sua posição normal, e nisso vai haver a leitura do torque previsto no fio 18 por 27,5. Esse é o princípio da coisa. E aí, seguindo aqui, olha, se você puser um alto torque, é a mesma coisa, o fio não está paralelo a essa linha branca, que seria paralelo ao solo, né? Que seria uma coisa neutra. Então, você vê que o bract é como se o dente estivesse muito retroinclinado. Essa posição aqui 7 graus é o incisivo central superior, o dente está muito verticalizado, e você coloca o bract procline, e agora você vai ver o efeito desse fio no bract procline. Ó. Ele vai forçar até ficar o fio paralelo, né? O fio fica reto, e aí ele leva o dente aos 7 graus. Esse é o princípio de trabalho do bract com paralelogramo, que é o bract Damon Ultima, junto com o fio combi wire. E aí, se você ver aqui, olha, ele tem um desenho tanto do high torque quanto do low torque, seria tanto do retrocline, que é o verde, quanto o procline, que é o vermelho, e aí você vai ver que a ideia é que ele foi previsto para, se você coloca aqui o bract, ó, ele vai ficar nos mesmos 7 graus, de acordo com o que você preconiza de neutro, de normal, vamos falar assim, da prescrição normal, 7 graus. Então, ele foi previsto para isso. Agora, ainda assim, eu acho que às vezes é difícil de entender. Eu peguei e fiz mais algumas imagens, mas antes a gente vai ver aqui mais um vídeo do Steve Ward. Ele está pegando o bract low torque, ó, que seria o retrocline, e o que ele está mostrando? Ó, que você vai pôr em qual dente? No dente vestibularizado. Ó, vestibularizado. E o que o bract vai querer? Ele vai querer voltar para a sua leitura normal. Então, eu vou voltar para vocês possam ver aqui o vídeo. Ó, eu tenho um dente que está vestibularizado, é isso que ele vai representar. Ele vai pôr um de retrocline, que seria um baixo torque. Ó, o dente está vestibularizado. E o bract vai querer fazer a leitura para chegar nos 7 graus. E a mesma coisa é a ideia se colocar um bract alto torque num dente que está retroinclinado. Ele vai também querer levar o dente para uma posição. Então, ele vai pegar agora o alto torque e vai mostrar que se você tiver um dente verticalizado, ele vai querer levar o dente para os mesmos 7 graus. Então, eu vou passar aqui rapidinho para vocês começarem a entender um pouco melhor. Eu fiz umas imagens aqui para ficar bem didático e vocês possam entender. Então, imagina o seguinte, essa parte da aula é a parte mais importante, pessoal. Imagina o seguinte, você tem um incisivo que está verticalizado. O incisivo central está verticalizado. Ele deveria ter 7 graus de torque, de acordo com a pesquisa de Andrews. Aí eu coloco um bract alto torque nesse dente. Eu colo o bract alto torque.
Aí eu venho com o meu fio 18 por 27,5. Você vê que o fio está inclinado, porque o branco seria a nossa meta, que é o fio ficar reto, o fio ficar paralelo ao solo. E aí, aqui, para que aconteça isso, o que vai acontecer? Vai ter que ter uma leitura, ó, uma leitura do torque, para que ele possa chegar nos 7 graus. Então, o trabalho do Damon, professor Damon, foi criar um bracket, um bracket com slot paralelogramo e um fio combi wire, para que no fio 18 para 27,5 ocorresse uma leitura que levasse o dente ao seu torque correto, além de controle de rotação, angulação, que a gente já falou. Então, você fala, perfeito, 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 perfeito. E aí atingiu os 7 graus previstos, por isso que fala que a prescrição ela não varia, ela seria sempre 7 graus. Só que a gente fica imaginando o seguinte, espera um pouquinho, como que eu posso ter um bracket retrocline e procline com mesma prescrição? Então, para que eu precisaria variar bracket? E aí nós vamos entender aqui, ó. Se você pega e fala, peraí, vou engrossar um pouco o meu fio, eu não vou ficar no 18 para 27,5. Você vai ter um pouco mais de leitura de torque. Você vai sair dos 7 graus de leitura de torque e vai para 10 graus de leitura de torque. Ou seja, o incisivo vai sim vestibularizar um pouco mais. Se você virar e falar assim, não, mas eu quero pôr mais grosso o fio, vou pôr um fio 20 por 27,5, mais 3 graus de leitura de torque. E se eu chegar no 21 por 27,5, 16 graus de leitura de torque. Então, o que a gente tem aqui? Tem sim uma diferença de prescrição entre o retrocline e o procline. Basta você ir engrossando o fio que você vai tendo mais leitura de torque. Agora, qual que é a ideia do Damon aqui? Seria, olha, coloque um bracket alto torque num dente verticalizado e esse dente ele vai sofrer uma vestibularização até atingir os 7 graus, para que fique daí dentro da pesquisa de Anders, dentro da proposta da prescrição da filosofia. Então, é muito inteligente isso, falar, no 18 para 27,5 já atingiu o resultado. Agora, se você está colocando esse bracket num dente que está retroinclinado e você resolve aplicar uma mola, esse bracket ainda permite uma leitura de mais vestibularização. Esse é o conceito. Se você está, por exemplo, querendo colocar isso agora, em contrapartida, se você colocar, vou fazer o inverso agora, se você colocar num dente que está vestibularizado, né, vestibularizado, e você colocar um fio por 18 por 27,5 e fizer uma mecânica de puxar para trás o incisivo, por exemplo, um elástico corrente, um elástico classe 2, o que vai acontecendo? Num fio 18 por 27,5, esse dente vai sofrer uma lingualização e vai chegar nos 7 graus. Só que ele não vai muito mais passar desses 7 graus, ele vai ficar nisso. Se você usar um fio 14, aí não tem controle de torque nenhum, porque você vê a folga do fio dentro do slot é muito grande, assim como no fio 18. Agora, então aqui, ó, eu pus o bracket e o fio, o bracket com procline e o fio 18 por 27,5 num dente verticalizado. Ele atingiu os 7 graus que eu queria. Mas eu resolvi aplicar uma mola nesse fio, uma mola para vestibularizar mais esse dente. O que vai acontecer? Ele pode, se você ficar pondo força, ele pode chegar numa vestibularização de até 30 graus. Por quê? Ele impede que o dente... Você está pondo o bracket no incisivo verticalizado, ótimo. Ele vai trabalhar bem, vai trabalhar até os 7 graus. Agora, se você resolver vestibularizar, ele não impede de você de vestibularizar. Então, isso é muito importante de estar atento a isso. Na escolha de prescrição, você tem que levar isso em consideração. A mesma coisa no baixo torque ou no retrocline. Aonde que você vai escolher um retrocline? Num caso que o dente, por exemplo, está vestibularizado e você quer uma leitura de torque. O que vai acontecer? Vai pôr o fio, vai ter a leitura do torque, sem dúvida alguma, né?
Então, aqui eu estou mostrando que se você aplicar uma mecânica retrusiva num bracket retrocline, ele vai lingualizar muito, porque esse bracket ele foi concebido para você colocar num dente vestibularizado. Se você vira e fala assim, não, mas eu vou fazer uma mecânica, por exemplo, de gainer, de ganhar espaço, como a gente sempre fez. Vou fazer uma mecânica num paciente classe 3. O que vai acontecer? Se você aplicar uma força protrusiva nesse dente, ele vai ser resistente e vai ter essa leitura de controle de torque, evitando a vestibularização do dente. Agora, se você resolver falar, não, eu errei e vou aplicar uma mecânica de lingualização num dente que eu escolhi um bracket retrocline, o que vai acontecer? Ele vai lingualizar. Então, o interessante do retrocline, do procline, dentro dessa filosofia, é que você vai, por exemplo, colocar num paciente, exemplo, que está muito retrusivo, num paciente classe 3, se você aplicar a mecânica, ele vai vestibularizar até um limite, que é o que você quer. Agora, não aplique, se você não quiser, a mecânica retrusiva no retrocline, porque vai ter uma leitura, sim. E, de novo, ó, se eu estou com fio 21 por 25, 21 por 27,5, perdão, eu vou ter uma leitura de torque, sim, que o dente vai ficando mais verticalizado. E se eu aplicar a mecânica retrusiva, também vai verticalizar um pouco mais. Agora, quando a gente chega no bracket neutro, a gente Professor, tem... Oi. Eu tenho uma dúvida, posso interromper? Sem dúvida. Se a gente tirar o estímulo, daí o fio ele vai voltar à posição de 7 graus, certo? Certo. Então, ele, por exemplo, se a gente tira a mola para protuir, para não chegar lá em 21 graus, né? Em 30 graus, se a gente tira essa mola, aí o dente ele vai voltar a 7 graus novamente. Olha só, essa pergunta é muito importante. Eu vou tentar exemplificar, eu vou emitir a minha opinião, porque veja um detalhe muito importante. Ó. O Damon Ultima, ele é uma coisa nova para todos nós. Então, eu sou uma pessoa muito clínica, muito, muito, muito clínica. Então, eu falo que certas coisas, a gente tem a teoria e a gente tem que ter uma comprovação clínica daquilo que a gente vamos dizer, fez a teoria, você tem que ter uma comprovação clínica. Então, vamos entender o seguinte, ó. Se eu estou com o dente verticalizado, eu escolhi um bracket alto torque, que é o Procline, para poder jogar esse dente para vestibular. Então, eu pus o fio 18 por 27,5, ele fez a leitura do torque. Mas, por acaso, eu resolvi colocar uma mola por trás, empurrando esse dente para frente. Ele vai fazer uma leitura e vai vestibularizar com certeza, porque existe uma folga no sentido da vestibularização. Aí você vira e fala assim, mas e se eu tirar essa mola, o que vai acontecer? Na minha opinião, se não houver uma força do lábio puxando de volta esse dente, ou um elastique, ou um elástico de classe 2 puxando esse dente de volta para que ele retome a posição dos 7 graus, na minha opinião, ele não vai retornar. Ele vai melhorar com certeza, porque aqui eu estou exagerando, eu estou mostrando que se eu ficar aplicando mola, ele tem uma capacidade, por exemplo, de sair no fio 18 por 27,5, ele vai ter uma capacidade de chegar a 30 graus. No fio 18 por 27,5 devido à folga, né? Se eu aplicar, vamos lá, se eu aplicar o fio 21 por 27,5, ele chegou a 16 graus mesmo sem mola, Daí você chega e fala, não, mas eu vou voltar o fio, vou passar para o fio 18 por 27,5. O que vai acontecer? De novo, se você não tiver uma força de lábio puxando, ou um elástico, ou a recidiva natural que acontece num dente, aí, não. O que eu quero dizer é o seguinte, a mecânica de voltar o fio 18 por 27,5 e ele voltar para os 7 graus, só vai acontecer se houver uma recidiva, como eu falei, de musculatura do dente, não pelo bracket, não pelo fio.
Porque uma vez que você vestibularizou, houve essa folga para ele vestibularizar. Então, se o dente não quiser retornar para trás, ele não vai retornar. Porque você escolheu um alto torque e você ainda assim aplicou uma mecânica empurrando ele para frente. Entendeu? Você ainda fez a mecânica. Então, se não é o que você queria, você não deveria ter feito. Ah, mas eu não queria essa vestibularização, então não deveria ter usado essa mola por tanto tempo. Então, respondendo a tua pergunta naturalmente, ele não voltaria. Acaba voltando porque lado empurra, dente quer recidivar, não pela mecânica do slot Brax, não por esse conjunto. Isso é a minha opinião. Não sei se deu para esclarecer aí. Deu sim, professor. Obrigado. Nada. Então, a mesma coisa, ó, o retrocline. Onde você vai usar retrocline, por exemplo? Você fala assim, ó, ou num dente que está vestibularizado, ou num dente que você não quer que vestibularize muito. Então, é a mecânica da classe 3, que você vai levar o incisivo superior para frente. É uma mecânica de recuperação de espaço, que você quer levar o incisivo para frente, mas não quer que ele vestibularize, quer que ele vá mais de corpo. Então, as regras das escolhas ficam iguais às que a gente fazia no Damon Q, no MX, é igual, não mudou o conceito. Eu acho que o que mudou é uma muito melhor leitura de torque, uma resposta muito mais favorável. Mas é muito importante entender essa relação, então, do slot com o fio e o que acontece. E aí, o que vamos? Vamos para o bracket neutro, né? Neutrocline. E esse bracket tem um porém aí, sabe? Ele dá muita folga. Então, por exemplo, eu pus um fio 18 por 27,5, ele está com 7 graus. Vamos supor que eu peguei um dente que está bem posicionado e coloquei esse bracket. O dente vai se manter bem posicionado? Vai com certeza. Por quê? O dente está bem posicionado, o bracket está lá meio neutro, meio quieto, não vai ter problema nenhum. Ah, mas eu apliquei um elástico de classe 2, ou eu apliquei um elastique, algo que lingualiza o dente, ele vai permitir sim uma lingualização do dente. Acho que eu acabei não pondo aqui, ó. Mas numa mecânica protrusiva, por exemplo, ó, ele vai permitir no 18 por 27,5, porque ele tem uma folga muito grande. Eu acabei tirando o exemplo do retrusivo ali, sem querer. Então, o que eu quero dizer é que se você pegar um bracket neutrocline, neutro, e colocar uma mecânica protrusiva, ele vai protruir. Se você colocar uma mecânica retrusiva, ele vai retruir. Então, se você coloca... Não, eu vou colocar uma mecânica protrusiva, mas eu não quero que ele protrua. Então, tem que ser retrocline, algo resistente, para não deixar ele protruir. Se você colocar neutro ou procline e puser uma mecânica protrusiva, ele vai protruir sim. E aí, de novo, né? Vamos voltar aqui, ó. Eu estou com um bracket neutro, que aqui eu já coloquei o exemplo do Neutrocline com mecânica retrusiva, mas eu estou com um bracket neutro com 7 graus, perfeito. Eu coloquei o fio 18, 27,5, coloquei mola, ele vai protruir bastante, mas se eu for engrossando o fio, ó, ele vai melhorando esse torque, sem dúvida alguma, né? Então, esse é um teste que eu fui fazendo para a gente poder ver. Então, a ideia do bracket última e do fio última é que é como se fosse um carro, ó, que tem aquele sensor, que quando o motorista começou a pegar no sono, e aí ele vai para a margem da pista, e aí o carro automaticamente faz a leitura que está fora do caminho, ele começa a voltar para o caminho. Então, o bracket ele é ótimo por isso, né? Por exemplo, se você está num caso retrocline, que você está fazendo uma mecânica protrusiva, o que acontece? O dente começa a vestibularizar, quando ele chega nos 7 graus, ele meio que para, é como se ele fosse o carro voltando para a pista. Agora,
se você está numa mecânica protrusiva, levando o incisivo para frente, com mola, e você coloca um bracket procline, o carro vai sair da pista. O carro vai sair da pista, porque você escolheu um bracket que permite a protrusão numa mecânica que você está protruindo, quer dizer, não vai bater muito bem uma coisa com a outra, né? E aí, aqui, olha, a gente indo para uma outra parte da aula, os fios. Então, ele tem fios Copper Night Tie, fios de aço e fio TMA dentro do fio Combi Wire. E aí, dentro desses fios Combi Wire retangular e redondo ao mesmo tempo, vocês estão vendo aqui o que tem de opções. 14 por 27,5, 18 por 27,5, até o 21 por 27,5, no aço e no TMA. Então, esse slide é importante, porque ele diz para a gente quais as escolhas que a gente tem para fazer dentro do Damon Ultima. E aí, fora isso, você tem o fio 14 e o fio 18, que não é um fio Ultima, é um fio como era antes, é um fio Copper Night Tie espetacular da Ormico, mas que você já usava anteriormente, o fio 14 e o fio 18. Dentro dessa sequência, você fala assim, você inicia o tratamento com o fio 14, sem dúvida, né? Quase sempre. Aí você fala assim, Cláudio, vamos para o 14 por 27,5 ou vamos para o 18? Vai depender muito da rotação dos dentes. Se o dente tiver com mais rotação, mais giroversão, eu aconselho colocar o fio 18, porque antes a gente saía do 14 e ia, às vezes, para o 14 para o 25, e o paciente tinha muita dor. Então, às vezes, era necessário sair do 14 para o 18, para depois ir para o 14 para o 25, para diminuir a dor do paciente. Você imagina, se eu tinha dor com 14 para 14 por 25, a dor por 14 por 27,5, ela é um pouco maior. Então, se você quer preservar o seu paciente da dor, se você quer eficiência, rapidez, você sai do 14 e vai para o 14 por 27,5. Mas se você fala, não, eu quero que o meu paciente não sofra tanto, então ele vai para o 14, vai para o 18, e do 18 ele vai para o 14 por 27,5. Nisso, você já vai ter as correções das rotações todas. Rotação. Angulação e torque ainda não. Aí você vai precisar chegar no 18 por 27,5. Nossa, mas eu preciso de mais torque, mais controle de torque. Então, você vai engrossando o fio para 19 por 27,5, para 21 por 27,5, para ter mais controle de torque. E se você precisa de mais eficiência ainda, coordenação de arco, tudo perfeitinho, você vai para o aço. Ou para o TMA, se você estiver querendo botar um fio um pouco menos pesado, vamos falar assim. Então, a ideia é essa, ó, dente verticalizado, escolhemos um Procline no Damon Ultima, e aí ele vai fazer uma leitura e vai acertar muito bem o que você precisa. Então, dente retruído, eu vou querer o Procline. Se eu for fazer uma mecânica de retrusiva, classe 2, elástico de classe 2, algo que leva o incisivo para trás, eu também vou escolher o Procline, para evitar que ele lingualize excessivamente. Agora, então, estou com o dente vestibularizado, se eu usar o Procline, ele vai continuar vestibularizado. Ele só vai lingualizar se eu usar uma mecânica retrusiva. Aí, tudo bem. Então, essa é a ideia. Olha, eu estou com o incisivo, que eu vou puxar para trás, eu vou fazer uma mecânica de retração. Eu distalizei e vou retrair. Eu não quero que ele lingualize muito, então eu ponho Procline para ele lingualizar até um ponto e não passar desse ponto. Porque se eu usar um retrocline, ele vai exagerar na verticalização, tá? Esse cuidado que tem que ter. Então, aqui agora, ó, eu escolhi um dente protruído, eu escolhi retrocline. Aí eu fiz uma mecânica, tudo bem. Agora, se eu continuar fazendo a mecânica retrusiva, ele vai verticalizar excessivamente, porque ele não vai impedir essa verticalização. Então, se eu estou com um dente que eu quero retrair, mas não quero exagerar na retração, evite o bracket retrocline. Ponha o procline. Essa é a ideia da coisa. E o neutro, é o que eu falei, ele vai ter uma folga, que se você está com o dente numa boa, você botou uma mola, ele vestibulariza. Você está com o dente numa boa, você botou um elástico de classe 2 ou um elastique, ele lingualiza, porque ele tem uma folga, ou seja, no Damon Ultima,
nós não vamos utilizar muito o Bract neutro. Muito pouco, não tem muita indicação. O bom é que você pode escolher da forma que você quiser. Aqui eu estou dando só alguns exemplos. Ó. Damon Ultima Retrocline, Procline, combinado, Retrocline com superior, Procline inferior. Então, você tem aqui ó, uma escolha enorme. Todo tipo de combinação que você precisa para poder fazer o teu caso. E dentro disso, esses dados é só por curiosidade, você poderia fazer uma brincadeira de um protocolo, dizendo, se está biprotruso, eu posso usar um retrocline. Se está biprotruso, mas eu vou extrair, eu posso usar procline. Então, eu não vou, assim... isso aqui é uma coisa que não, é só para curiosidade, tá? Você poderia criar um protocolo em cima disso, mas que não é o caso aqui. Então, aqui eu tenho alguns poucos casos que eu estou trabalhando, porque eu tinha ainda um estoque de Daemon Kill, mas todos os novos Bracts que eu estou comprando, eu só compro o Daemon Ultima, porque não faz mais sentido eu comprar outro Bract, na minha opinião. E aqui tem um exemplo ó, da rotação. Início com fio redondo, 14, depois passou para o 18, passou para o 14 para o 27,5 e 18 para o 27,5, e você é um dente girado por completo. Eu optei por não girar de volta, mas mostrando que mesmo assim é uma leitura da rotação perfeita, né? E assim, o que a gente tem de casos clínicos aí são mais os casos dos americanos, porque eles começaram a trabalhar um ano e meio antes que a gente. Então, aqui eu vou passar muito rápido, pessoal, para depois dar tempo até para perguntas, aonde a gente só vai mostrar o seguinte, ó, que em pouco, o caso inicia com um apiamento importante, foi escolhido o Bract Retrocline, por quê? Com o apiamento, a tendência é uma vestibularização dos dentes, então foi colocado o fio 14, foi trocado pelo fio 18, trocado pelo 14 para 27,5, e 4 semanas do 14 para 27,5, a boca já era completamente diferente. Então, sai de uma boca atrésica, apinhada, para, em pouquíssimo tempo, você já tem uma situação muito melhorada. O que precisa? Melhorar o torque. Mas quem que vai melhorar o torque? O fio 18 por 27,5. Então, o alinhamento, o controle de rotação, tudo foi muito bem feito até agora com o 14 por 27,5. Quero ler torque, eu preciso de um fio 18 por 27,5. Então, são alguns exemplos de professores americanos aí, aonde, olha, com 2 fios aí praticamente, 14 por 27,5, esse aqui não teve o 18, você tem uma correção espetacular, deixando a coisa muito boa, né? E aqui você vai tendo outros exemplos clínicos, ó, apinhamento razoável, moderado, e também em 3 fios, 14, 18 e 14 por 27,5, você já tem um caso praticamente quase ficando pronto, né? Então, essa é a ideia. Num caso onde os incisivos estão lingualizados, que vamos escolher o Procline para ajudar esse incisivo a ir para frente. Aqui está mostrando, olha, como já houve uma leitura de torque e uma melhora muito acentuada, e o caso foi bem resolvido em pouco tempo, melhorando muito o torque dos dentes, levando praticamente à normalidade, em 9 consultas de 11 meses de tratamento. Então, sai de uma situação como essa, muito, muito lingualizada, olha, um pouco classe 2, profundo, bem errada a mordida, com apinhamento, para em 9 consultas e 11 meses de tratamento, você ter o resultado do caso. Sendo que ele fala aí que ainda durante a pandemia que não conseguiu atender tanto, né? A mesma coisa aqui, ó, temos uma meia classe 2 bilateral, escolheu-se o Procline para poder criar o overjet, criar a correção da mordida, Procline no superior, Retrocline no inferior, canino com Procline, como se fazia antigamente, né? E aí você tem uma leitura de torque fantástica em 4 semanas. 4 semanas de 18 por 27,5, você já tem uma leitura do torque. E aí você tem um caso muito bem terminado em 8 consultas,
11 meses e meio de tratamento, ou seja, uma meia classe 2 com incisivo verticalizado, resolvido em 8 consultas e 11 meses e meio de tratamento. Então, você tem isso repetidamente, a expansão, controle transversal, controle de torque, em vários casos de exemplo, afinhamentos mais importantes, aqui ainda tinha dentes descido trocando, e você tem lá, aqui, ó, tratamentos muito, muito rápidos, 9 atendimentos em 10 meses de tratamento. Então, toda a ideia é redução do tempo de tratamento. Eu estou passando um pouquinho mais rápido porque vai se repetindo, né? E a sequência de fios, 14, 18, 14 por 27,5, 18 por 27,5 e depois um fio de aço, 16 por 27,5. Foram 5 fios, e aí aqui é o movimento protrusivo, né? 5 fios e o caso sendo resolvido de forma bastante eficiente. Então, aqui, olha, já indo para a finalização, no Congresso americano houve essa discussão, que é exatamente isso, a média de tratamento dos ortodontistas americanos. 26 meses em média, em 22 consultas. Bract convencional, tratamento convencional. No Damon Q, Damon normal, não no Damon último, Damon Q, o professor apresentou aqui que, na experiência dele, ele reduzia já para 19 meses e meio de tratamento, 12 consultas, ou seja, de 26 para 19 meses, de 22 para 12 consultas, quase metade das consultas. E no Damon Última, ele passou a tratar em 12 meses e 9 consultas e meia, ou seja, menos da metade do tempo da média dos ortodontistas americanos. Isso mostra isso tempo é dinheiro. Se você conseguir cobrar nesse momento um preço fechado, aí compensa, porque você vai falar, vou tratar você mais rápido, com menos consultas, mas com o mesmo valor de tratamento, porque estou te entregando o resultado. Você está falando, estou tendo começo, meio e fim, entregando o resultado. Então, o que você cobraria para tratar em 26 meses, 22 consultas, é a mesma coisa que você vai cobrar para tratar em 12 meses, 9 consultas e meia. E com isso, se você cobrar a mesma coisa, você vai ter retorno financeiro, com certeza. E aí, quem fala, o Bract Damon, o Damon Última, é um pouco caro e tudo mais, ele vai se tornar mais barato do que um tratamento convencional. Nos fios, a gente tem a possibilidade, em alguns fios, de ter o gancho integrado, você compra o fio com o gancho integrado, para uso de mecânicas de retração, mecânicas de classe 3, mecânicas de classe 2, você tem esse sistema de travamento desse gancho, no caso, tem que ter um alicate próprio para isso, para poder fazer esse travamento.